Oiê! Desejo que esteja bem, passando novamente para falar de coração para coração e trazer mais uma das minhas perspectivas. Mais uma perspectiva sensacional. Quando eu olho para esse número 246, vem uma retrospectiva, né? Desde 2022. Agora, em junho de 2026, são 4 anos compartilhando os meus mergulhos numa jornada incrível e absoluta de autoconhecimento. E eu vou compartilhando com você, de coração para coração. A perspectiva de hoje se chama a ilegibilidade espiritual e a sua fragilidade inconsciente. A ilegibilidade espiritual e a sua fragilidade inconsciente. Existe uma verdade que poucos estão prontos para encarar. Fora do corpo, você continua sendo exatamente aquilo que foi em vida. A morte não corrige caráter. Não organiza o que foi negligenciado. Não ilumina por si só aquilo que você escolheu não ver. A gente, de uma forma geral, né, por conta da incompreensão das múltiplas formas de entender a espiritualidade, do ceticismo, enfim, a gente acaba não compreendendo que somos espíritos vivendo uma experiência humana e que estamos no circuito vida, morte, vida. E por isso precisamos ter autorresponsabilidade e o conhecimento de que cada oportunidade de vida é uma etapa de um jugo, é uma etapa para você mudar, transcender as suas próprias bagagens erradas, né? A sua redenção dos pecados, aquilo que você errou em outras vidas. E aquilo que você erra nessa vida, e você tem a possibilidade, porque Deus é tão misericordioso que Ele te dá a oportunidade, né? Isso é Pai, de olhar para os seus erros e aprender com eles e mudar. Deixar de ser menos preconceituoso, inflexível, egoísta, tóxico, né? Ter aquelas atitudes que geram sempre brigas e conflitos e confusões. Tudo isso acontece. Todos esses adjetivos, esses comportamentais, eles acontecem por conta de emoções não vistas, né? De sentimentos que estão lá, de abandono, de rejeição, de carência, de apego, de dependência, que a gente acaba não vendo e não sendo suprido no momento certo, da etapa da vida certa, e a gente acaba colocando no outro, criando expectativas em cima do outro, para que o outro tenha a obrigação e o dever de nos nutrir daquilo que a gente não tem a compreensão ainda do que está em a gente, né? De olhar para dentro e ver que não é sobre o que o outro te espelha, aquilo que você precisa ter autorresponsabilidade e mudar. Ele não tá te espelhando porque ele te odeia, ele não tá te espelhando porque ele quer ter o mal. Isso que é muito louco aqui, né? E é isso que confunde muito a nossa compreensão. E isso que faz a gente não aceitar, não compreender e não perdoar, que é o mais importante. A nossa jornada é a jornada do outro. Então, essa perspectiva, a ilegibilidade espiritual e a sua fragilidade inconsciente, ela traz esse olhar, né? A ilegibilidade espiritual, a gente pode até ter as percepções, as intuições, conseguir sentir e tal. Isso é o nosso lado espiritual, ter uma compreensão maior, ter o conhecimento, mas a gente não consegue colocar em prática, por isso que é ilegibilidade. E a sua fragilidade inconsciente é porque o que a gente não consegue colocar em prática está de forma fragmentada, né? De forma bem frágil no inconsciente. E isso vai fazendo com que a gente perca tempo. E tempo aqui é ouro, né? Mas cada um está no seu próprio tempo, no seu próprio nível, na sua própria bagagem. A gente só não pode ficar perpetuando no erro, gente. Aqui, eu costumo dizer que é um treinamento consciente, constante, contínuo. De autoconhecimento, alinhamento energético, expansão de consciência. Sem sucumbir, sem se autoferir, sem ferir ninguém. Esse é o intuito do jogo. Se você está ferindo os outros, se você está se ferindo, se está adoecendo seu próprio corpo, cheio de sentimentos ruins, está errado. Não importa você frequentar X, Y e Z, você precisa se transformar. Então essa perspectiva é sobre isso. Eu vou continuar lendo, senão eu perco aí, já foi falando. Porque o que atravessa a vida, a morte e a vida novamente é a sua energia consciencial, é a sua consciência. É ela que você leva, é ela que você sustenta, é ela que você lapida ou negligencia. Nascemos sem memória, mas não sem essência. E é aqui que tudo se intensifica. Somos inseridos em um campo cheio de crenças, distrações e ilusões, que muitas vezes não confundem
por acaso, mas condicionam. Hoje, mais do que nunca, existe informação, mas informação não é consciência. O despertar deixou de ser uma opção, é uma responsabilidade. E ainda assim, muitos escolhem não despertar, sustentados pela ilusão de que é possível fugir da justiça maior, como se a validação humana fosse mais relevante do que a própria justiça divina. Não, mas não é. Somos imortais. E justamente por isso, é aqui e agora que a transformação acontece. É aqui que você tem a oportunidade de rever, resignificar, lapidar e expandir tudo aquilo que ainda limita a sua história, a sua vida e a sua própria energia de evolução. Porque a jornada é coletiva sim, mas a transcendência da sua alma é responsabilidade sua e é individual. O que não é compreendido aqui não se torna claro lá. E é nesse ponto que a ilegibilidade espiritual se revela. Uma consciência que sente, intui, até acredita, mas não consegue se ler com profundidade suficiente para se transformar. Porque evolução não é sobre o que você diz acreditar, mas sobre o que você sustenta quando ninguém está olhando você com você mesmo, o que você faz. Os templos se enchem, mas a consciência ainda não acompanha. E é por isso que os humanos parecem cada vez mais longe da própria humanidade, infelizmente. Nessa perspectiva, nem toda caridade é capaz de gerar transcendência por si só, mas toda caridade ainda carrega algum valor. O que define profundidade é a consciência por trás do ato. Ação externa mais verdade interna igual a transformação real. A ilegibilidade espiritual nasce justamente quando essa verdade interna não é acessada com clareza. E a gente se perde um pouco. É quando sentimos, intuímos, até acreditamos que estamos evoluindo, mas não conseguimos ler com precisão o que ainda precisa ser integrado. E nesse ponto, a ação pode parecer alinhada com a prática da caridade, mas a consciência que sustenta essa ação ainda é frágil, instável, incompleta. E é aí que a fragilidade inconsciente se revela, porque a pessoa faz o bem, mas está presa em padrões que não enxerga. Ajuda, mas não se transforma. Entrega, mas não se acessa. Ela distribui a própria energia dela com o outro, sendo que ela não está transbordando. Entende? Transbordar é você estar bem com você primeiro. E aí sim, você pode compartilhar no outro. Senão você dá para o outro, você fica sem. A caridade nesse contexto pode existir, mas sem profundidade suficiente para gerar transcendência. Não por falta de valor no ato, mas por ausência da leitura interna. A ilegibilidade espiritual faz com que a gente confunda movimento com evolução. E a fragilidade consciente sustenta essa ilusão porque impede o confronto verdadeiro com o que ainda precisa ser curado. Por isso, a chave não está apenas no fazer, mas no compreender de onde esse fazer nasce. Porque quando a consciência se expande, a ação deixa de ser tentativa e passa a ser expressão. E aí sim a caridade deixa de ser apenas um ato e se torna um caminho real de transformação. A ilegibilidade espiritual e sua fragilidade inconsciente. Só mais um pouquinho de uma perspectiva sensacional. A conexão com o espírito traz um novo paradigma de cura. E a espiritualidade não é tradição regra, ela é sentimento. Somos seres extremamente emocionais, precisamos olhar para as nossas emoções. Lá é o foco de tudo, de vida e de morte. Por isso, beba bastante água, pratique atividades físicas e bora. Um grande beijo, fica com Deus. Tchau, tchau. Até a próxima perspectiva.